Você sabia que a política brasileira está em um momento decisivo, com as eleições de 2026 se aproximando? As movimentações de figuras como Bolsonaro e Sérgio Moro estão chamando a atenção. O que isso significa para o futuro do Brasil? Vamos explorar juntos. Aproveitem e ajude o canal se inscrevendo, e a nossa loja está na descrição do vídeo. No nosso giro sobre política, eu trago agora informação de Jair Bolsonaro. O ex-presidente disse hoje que não está na pauta dele, no caso, apoiar o nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior, se Ratinho Júnior decidisse lançar candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026. Ele está lá, né, com o Ratinho Júnior. A gente trouxe essa informação que ele desembarcaria na sexta, hoje, para uma visita à Expo Londrina também. Vai almoçar com o governador e depois faz essa visita antes de retornar. A notícia é destaque no nosso site dessa fala do ex-presidente. Nessa agenda que ele cumpre ainda na capital, em Curitiba, ele foi perguntado por jornalistas se o nome do governador seria um bom nome para a presidência da República, caso o ex-presidente não consiga concorrer. Por enquanto não vai, porque está inelegível, né? Jair Bolsonaro, como eu disse, está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E a nossa apuração dá conta de que Ratinho Júnior pode ser o pré-candidato do PSD à presidência da República. Ele é o nome preferido do presidente do partido, do Gilberto Kassab, ao cargo. Sérgio Moro, em um evento recente, afirmou que ninguém aguenta mais o governo Lula. Ele enfatizou a necessidade de uma união entre os partidos de direita para derrotar o PT nas próximas eleições. A insatisfação com o governo atual é palpável e Moro está determinado a fazer sua parte para evitar que o Brasil continue sob a influência de um governo que, segundo ele, é conivente com a criminalidade. Uma entrevista mais cedo com o senador Sérgio Moro, vale a lembrança, né? O Moro é do União Brasil, mas do Paraná. Esteve pessoalmente no lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado. Antes do início desse evento, conversou com alguns jornalistas e disse que ninguém aguenta mais o governo Lula. Vamos ver. A gente precisa mudar o Brasil em 26. Ninguém aguenta mais o governo Lula. Tenho certeza que lá em 26, os partidos de direita, de centro-direita vão se unir para a gente derrotar o PT e o Lula, porque a gente não aguenta mais. O brasileiro não aguenta mais esse governo. Eu estou lá no Congresso, sou oposição, tenho feito o meu papel para evitar o pior, mas a gente precisa de um presidente forte, a gente precisa de um presidente firme. A gente não pode ter um presidente que passe a mão na cabeça dos criminosos, como é esse governo federal, que é conivente aí com o descontrole dos preços. E o Ronaldo Caiado está se apresentando como pré-candidato a presidente da República. Nós temos que ter essa aglutinação lá na frente. E em meio a tudo isso, a OAB surpreendeu ao defender Bolsonaro, mas acabou sendo criticada nas redes sociais. O presidente da OAB, Beto Simonetti, pediu ao STF que os advogados de Bolsonaro tenham acesso aos processos. Mas muitos veem isso como uma ação tardia e insuficiente. A OAB, que deveria ser uma voz forte na defesa da justiça, parece estar mais preocupada em agradar ao establishment do que em proteger os direitos dos cidadãos. A OAB saiu em defesa do Bolsonaro? Que história é essa, Deltan? Pois é, gente, é verdade, mas ainda assim a OAB foi detonada nas redes e eu vou mostrar pra você aqui o porquê. Pois é, ontem eu publiquei aqui no canal um vídeo sobre o indiciamento de Eduardo Tagliaferro, aquele ex-assessor do Moraes do órgão de desinformação do TSE, aquele que foi apontado pela Polícia Federal como a pessoa que vazou as mensagens dos assessores do Moraes para a Folha de São Paulo. E naquele vídeo eu mostrei para vocês como já se tornou normal no Brasil a quebra de sigilo entre advogado e cliente, a violação do sigilo mesmo sem que o advogado esteja envolvido em nenhum tipo de crime, especialmente em inquéritos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou deixar aqui para você o vídeo aqui na tela e também na descrição para você. E enquanto isso, a gente tem a OAB dormindo em berço esplêndido, se fingindo de morta, fingindo que não é com ela, quando não beijando os pés ali dos ministros do Supremo. Mas eis que, rufem os tambores, a OAB aparece para defender Bolsonaro. Lê aqui comigo então esta manchete que saiu aqui no Estadão.
presidente da OAB intercede pelos advogados de Bolsonaro e pede a Moraes o acesso completo aos autos. Gente, eu tô quase achando aqui que isso aqui é mentira, que eu tô delirando. Difícil de acreditar nisso aqui, né? Mas bora lá ver o que a matéria do Estadão traz. O presidente da OAB, o Beto Simonetti, pediu ao ministro Moraes, do STF, que as defesas do ex-presidente Bolsonaro e aliados, réus no STF, tenham acesso integral aos processos a que respondem na corte. O encontro aconteceu na quarta-feira, dia 2 no Supremo. No último dia 20, as defesas dos bolsonaristas pediram uma intervenção urgente da OAB contra as ilegalidades do Moraes, relator das ações judiciais do 8 de janeiro. Gente, inacreditável. Caramba, hein, Simonetti? Acordou, foi? Criou coragem, agora enfim? Tomou o biotônico Fontoura, ficou fortinho, resolveu finalmente fazer o que a OAB deveria fazer o tempo inteiro, que é defender de maneira irrestrita e enfática as prerrogativas dos advogados, o direito de defesa, o regime democrático de verdade, não aquela democracia relativa do Lula, o regime democrático do Brasil. Mas bora ver aqui o que foi que o Simonetti fez de fato. Será que ele fez um pedido de impeachment contra o Moraes pela OAB e entregou para o Davi Alcolumbre? Será que ele fez um pedido direto ao presidente do STF, o Barroso, contra o Moraes? Bora ver o que ele fez, olha aí. Na reunião, o Simonetti entregou a Moraes um documento de 4 páginas em que defendeu o direito de advogados de terem acesso integral aos autos e prazos adequados para defender os réus. Ah, sim, gente, uma cartinha de 4 páginas. Agora vai, hein? Agora vai, gente. Se segurem na cadeira que agora vai. Depois dessa cartinha do Simonetti pro Moraes, tudo vai mudar. Ele vai recuar em todas as ilegalidades que fez, ele vai chamar a imprensa para uma coletiva, ele vai pedir desculpas à nação brasileira, vai renunciar ao seu cargo de ministro do Supremo e vai para a PGR, confessar os seus crimes, fazer um acordo, pedir para ser preso, porque depois dessa cartinha do Simonetti, acabou para ele. Ô Beto Simonetti, você só pode estar brincando com a nossa cara, né? Quer dizer então que você, representando a OAB Nacional, entende que o ministro relator está violando a lei e cometendo abusos, e aí você vai pedir pro próprio relator para ele parar de fazer isso? Tipo, por favor, pare de fazer suas ilegalidades supremas? Isso só pode ser deboche, gente, chacota com a nossa cara. Você concorda comigo? Se você concorda, curte com força aqui o vídeo para mais pessoas se indignarem junto com a gente com essa atuação vergonhosa da OAB. E aí olha o que disse o Simonetti aqui na cartinha pro Moraes. Olha aqui, ó. Em outro trecho do documento, Simonetti ainda alertou que a violação desses direitos dos advogados traz prejuízos irreparáveis para a defesa, prejudicando a busca pela verdade material e comprometendo a efetividade da justiça. É mesmo, Beto Simonetti? É sério isso? Não me diga. Olha, se a gente não tivesse você para dizer isso aqui, eu acho que ninguém saberia que o Moraes está causando prejuízos irreparáveis para as defesas dos réus. Sabe o que é prejuízo irreparável, Beto Simonetti? Olha aqui o que disse o Marcília, olha o que é prejuízo irreparável. Prejuízos irreparáveis causaram o silêncio de 6 anos da OAB. Fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, atuando contra a censura à revista Cruzoé em 2019, e até hoje eu não tive acesso à íntegra dos autos. Até hoje a revista e seu fundador estão nos inquéritos. Isso sim é prejuízo irreparável, Beto Simonetti. O que o Moraes está fazendo de abuso já está na lei que não pode, não precisa da tua cartinha para falar para ele. Precisa sim de ações enérgicas, contundentes. E mais, eu também fui incluído no inquérito das fake news no dia da abertura do inquérito, Simonetti. Eu fui uma das primeiras pessoas a serem incluídas nesse inquérito e depois o Moraes me incluiu de novo em 2023 e até hoje eu não sei o que tem sobre mim lá. Eu nunca tive acesso aos autos, nunca me intimaram de nada. Eu só sei que eu sou investigado lá pela imprensa, que recebe mais acesso a esses inquéritos do que eu e outras defesas. Agora, além do Marcília, lê comigo aqui o comentário do Enio Viterbo, que detonou o Simonetti e a OAB pela omissão deles na defesa dos advogados, do direito da defesa e da democracia. Olha aí. Prezado Beto Simonetti, presidente da OAB, deixa eu te perguntar. Você tem medo do Moraes? Não, conta pra gente, né? Você tem medo do Moraes? É isso? O presidente da OAB tem medo de um juiz? Por quais motivos o presidente da OAB fica sempre correndo atrás do prejuízo e nunca faz algo preventivo em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Desde que esses inquéritos no STF começaram, a cronologia é o seguinte. Moraes desrespeita as prerrogativas dos advogados reclamam para a OAB vai ao ministro de joelhos, Moraes não reconhece a violação e tenta encontrar o meio termo,
A OAB finge que resolveu o problema, Moraes desrespeita de novo as prerrogativas dos advogados e recomeça o ciclo aí todas as vezes. Você mesmo disse antes que o Moraes já havia negado acesso aos autos e aos clientes, e agora vai o ministro dizer a mesma coisa. A matéria diz que você entregou um ofício de 4 páginas para o ministro. José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, pelo amor de Deus, chega de ofício, chega de notinha, chega de vídeo, de tweet. Coragem, Beto, coragem! Tá bom, mas o que ele pode fazer? Ele pode pedir impeachment, ele pode entrar com uma DPF no Supremo, ele pode erguer a voz, fazer falas contundentes, ir pro Jornal Nacional, ir pra grande mídia falar, detonar, fazer o que precisa ser feito, clamar ação internacional, ir pro Tribunal Internacional de Direitos Humanos dizendo que tem violações, mas notinha, Beto Simonetti, notinha? É isso mesmo? Eu não podia ter dito melhor do que disse aí o Enio Viterbo. Quando os homens de coragem que estão no poder no Brasil vão se levantar contra as nossas injustiças, quando eles vão se levantar contra as iniquidades, até quando nós vamos esperar para ver a nossa injustiça ser derrubada? A gente vai continuar sofrendo por conta da covardia dos homens que têm poder e cargos no Brasil? Olha, tudo isso que a gente está vendo me lembra muito um texto que está lá em Miqueias 7 na Bíblia. Lê aqui comigo, separei para você, ó. Miqueias 7, versículo 2. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com laço. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita o suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. E aí Miqueias segue falando como a situação estava ruim, e olha a conclusão dele em Miqueias 7,7. Mas, quanto a mim, eu ficarei atento ao Senhor, esperando Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não perca a sua fé. E é isso aí, gente. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o meu melhor, com a segurança de que a minha vida pertence a Deus e não aos homens, que o que eles fazem aqui me atinge materialmente, mas que não é a matéria o principal, que o espírito é o principal. E eu vou seguir com fé, fazendo o que precisa ser feito. E saber disso, saber que a minha vida pertence a Deus, me traz coragem, que falta para muita gente. E eu vou seguir orando, esperando em Deus, ao mesmo tempo em que eu trabalho. Se você se preocupa com o futuro do Brasil e quer acompanhar mais análises como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos lutar por um Brasil melhor.